Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí espalhados aí pelo mundo, saudações vascaínas. Bom, meus amigos, hoje com um clima mais ameno devido à vitória do Vasco, 2-1 em cima do Internacional, a atmosfera mais tranquila, mais pacata. A gente vem aqui para poder gravar mais um vídeo, hoje para poder dar uma resposta a esse jornalismo de merda da Rede Globo de televisão. Mais uma vez, as pessoas que estão chegando agora no canal, o nosso canal ele foi criado com o intuito de defender os interesses do Vasco, seja contra os órgãos governamentais que tentam achincalhar o Vasco, ou essa mídia que dá um tratamento desrespeitoso ao nosso clube. Ontem, o jornalista Carlos Cereto, da Rede Globo, trabalha no Sport TV, no programa Acabou a Brincadeira, ele tentou de diversas formas achincalhar o Vasco, falando que o Vasco não iria sair desta situação. A resposta foi dada ontem dentro de campo. O Vasco ganhou do Internacional e, mais do que ganhar do Internacional, a torcida do Vasco deu um exemplo que, ao contrário do que essa mídia prega, que o amor ele sempre será incondicional. O torcedor do Vasco em momento nenhum abandonou o clube. Mesmo nos momentos adversos, momentos inóspitos, a torcida do Vasco esteve presente para fazer o seu papel na arquibancada, dando demonstração de quão grande é o Vasco. Então não adianta essa mídia vir falar que não vai ter jeito, que o Vasco vai cair. Eles precisam efetivamente respeitar o Vasco. Logo ontem, que o Mulambo da Gávea foi humilhado, esculachado pela imprensa portuguesa, o jornalista lá da TVI perguntou à imprensa brasileira quem é o Flamengo, porque lá eles não conhecem quem é o Flamengo. Então o que ocorre? Eles preferiram fazer uma matéria para poder achincalhar o Vasco, falando que o Vasco não tem jeito, que o Vasco já era, que o Vasco não é clube grande. E esse ano, eles se aproveitando da fragilidade dessa diretoria, que é fraca, eles têm aproveitado para poder tentar transformar o Vasco num clube subserviente e subalterno. Mas eles não vão conseguir. A primeira resposta, a resposta da retomada, foi dada ontem. Ainda digo mais para esses setoristas que cobrem o Vasco, que na grande maioria são flamenguistas. Nenhum clube do Rio e poucos no Brasil tem a honra de ter um estádio como São Januário. Um estádio capaz de transformar derrotas em vitórias, de transformar o Vasco efetivamente no clube da virada. O Vasco, ao longo dos seus 120 anos, seu Carlos Cereto, a gente passou por momentos adversos sistematicamente, mas com a ajuda do torcedor do Vasco, sempre conseguimos superar. O Vasco caiu, voltou em campo, sem virada de mesa, demonstrando que verdadeiramente não é grande não, o Vasco é gigante. E o clube
com a história mais bonita do mundo. Nenhum clube se iguala à história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, quando vocês aí da Rede Globo forem falar do Vasco, lava a boca de vocês. A gente sabe que vocês até dezembro vão fazer campanha para o Vasco cair, vocês vão fazer campanha para desestabilizar o Vasco, mas vocês não vão conseguir fazer nada disso. Se as medidas cabíveis e pertinentes, as quais a gente pede aqui no canal, forem adotadas pela diretoria do Vasco, o Vasco vai surpreender e o Vasco, no mínimo, vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. É isso que se espera de um clube gigante como o Vasco é. Ah, mas o momento é difícil, momento político. Deixa que os problemas políticos, o quadro social do clube, os seus torcedores vão resolver. Vocês da Globo não têm preocupação com isso? Qual é a preocupação da Globo com relação à política do Vasco? A não ser para chincalhar, a não ser para poder falar que é bagunçada. O que vocês fazem é desmerecer o Vasco. Vocês, com tantas matérias para poder colocar no programa de vocês, nesse Acabou a Brincadeira, vocês simplesmente vêm fazer maldade com o Vasco. Era para mim ter dado uma resposta para vocês ontem. A gente não deu porque o pensamento da gente estava completamente envolvido nesse jogo contra o Internacional. Mas eu já disse aqui, sempre que vocês vierem com inverdades, sem ter certeza das coisas, a gente vai dar porrada em vocês. A gente preza por um jornalismo imparcial e investigativo. Vocês, com relação ao Vasco, vocês falam o que vocês acham. O jornalismo de vocês é o jornalismo da fofoca. Porque A disse daqui, porque B disse daqui. E vocês não procuram investigar para poder saber qual é a verdade dos fatos. Em nenhum momento da história do Vasco, o Vasco estando bem ou o Vasco estando mal, essa Globo lixo veio estender as mãos para o clube, não. Só puxa o tapete. E essa matéria de ontem, que esse programa fez, não tem justificativa. Para quê? Fazer um programa com essa linhagem de reportagem, com tantos outros assuntos mais pertinentes para poder serem ditos na crônica esportiva. Coincidentemente, foi um jogo importante, o qual o Vasco tinha que ganhar do Internacional. Vocês, fazendo o papel de vocês, de safados, na véspera do jogo, ou melhor dizendo, no dia do jogo, tentou tirar a esperança do torcedor do Vasco. Mas a resposta foi dada. Vocês aí da Globo, vocês podem ficar tranquilos que o Vasco vai sair dessa situação. Se bobear, ainda acaba o Campeonato Brasileiro na frente dessa mulambada. Vocês tinham que falar dessas arbitragens que mesmo com o VAR prejudicam o Vasco. Vocês não falam. Por que vocês não falam? Ontem a gente teve um pênalti claríssimo no Thiago Reis, que foi muito mais pênalti do que o pênalti que o Gabigol sofreu contra o Atlético Paranaense.
Quando é a favor do Flamengo, vocês dedicam meia hora para poder justificar os fatos. Ao falar do Vasco, é só coisas negativas, coisas pejorativas. Vocês são os brincalhões. Isso só vai acabar no dia que essa diretoria do Vasco tiver coragem em impedir a entrada de vocês em São Januário. Aí vai acabar. Porque o clube abre as portas para vocês. Vocês têm sala de imprensa em São Januário. São muito bem recebidos. Os funcionários, os atletas, sempre à disposição de vocês. E vocês falam mentira. E vocês vêm efetivamente para poder fazer um programa para poder achincalhar o Vasco. E é só o Vasco. Vamos lembrar que, a Série A tem 20 clubes disputando o Campeonato Brasileiro e vocês fazem questão de mencionar o Vasco. Não para debater a situação, como que está, quais seriam os remédios que deveriam ser tomados para o Vasco sair dessa situação. Mas vocês fazem mesmo para poder puxar o tapete. E esse ano de 2019, isso está claro. Seja na mídia escrita. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um jornal de vocês, o Extra, que só fala baboseira acerca do Vasco. Na internet, esse Globo Esporte é um site que só decline a imagem do Vasco. E na televisão a gente vê o que o Sport TV faz, o que a Globo faz. Vocês tentam humilhar. Vocês tentam pisar no calo. Como não tem ninguém para poder dar uma resposta à altura, ninguém dessa diretoria se manifesta, porque quando é a Globo, todo mundo fica quietinho. Diretoria não fala nada, esses canais que fazem conteúdo aí do Vasco aí, aqui no YouTube também não fala nada, passa tudo batido. Mas o Vasco tem voz. A sua torcida vai comparecer também contra o Ceará. A gente vai para essa Copa América com mais uma vitória. E é retomada. A gente espera que essa diretoria não influencie, ao contrário. Mas a gente crê que até dezembro, não só a minha resposta, mas a resposta dentro de campo será dada a todos vocês que torcem contra ao Vasco. Porque é inadmissível vocês fazerem o que vocês fazem. Ainda mais o senhor, Cereto, torcedor do Corinthians, que faz parte desse jornalismo nojento. Então foi dada a resposta aqui para a Globo. E não é só a Globo não. Qualquer veículo da imprensa que vier fazer brincadeirinha de mau gosto com relação ao Vasco, vocês vão tomar porrada, vocês vão ouvir o que verdadeiramente vocês teriam que ouvir da diretoria do Vasco, através deste canal aqui. Agradeço a todos aí pela atenção. Graças a Deus uma vitória aí contra o Inter. Outras vitórias virão. Torcida do Vasco unida, clube unido, pelo menos até dezembro, para a gente poder sair dessa situação, respirar e para a gente ter um norte maior. Saudações vascaínas a todos. Abraços aí, meus amigos.